Fala, guerreiros! Na aula de hoje vamos dar continuidade aí aos reinos africanos. Na aula anterior nós falamos aí do reino de Gana e do Império de Mali e nessa aula vamos falar aí sobre o reino do Congo e os Iorubás. Esta aula é muito importante no contexto cultural brasileiro, porque a maioria dos negros escravizados no Brasil vieram do reino de Congo e dos Iorubás. Então precisamos ter um carinho com esses povos aí, porque são nossos antepassados. Então precisamos aí conhecer, ir mais a fundo. É importante notar que a história da África ainda é muito desconhecida e nós precisamos resgatar essa história para compreender as raízes do Brasil, a cultura brasileira. O primeiro reino é o Reino de Congo, que estava localizado, onde hoje está localizado os países de Angola, República do Congo, parte da República Democrática do Congo e parte do Gabão. Este é o território que ocupou aí o Reino do Congo. Antes do Reino de Congo, esse território era utilizado por famílias bantas que viviam da agricultura e muitas vezes escravizavam prisioneiros de guerra. O Reino de Congo acaba unificando esses reinos e se tornando o principal rei do local. O rei vai se chamar a partir daí de Mani Congo e a capital do reino e principal cidade será Banza Congo. A economia do Congo será baseada com o comércio, principalmente com a venda de ferro, sal, marfim e de grandes tecidos. A religião do Reino de Congo é baseada aí na adoração dos antepassados e de seres da natureza. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, principalmente os deuses da natureza e os antepassados. Até que em 1453 o navegador português Diogo Cão acaba chegando aí no Reino de Congo e começa uma aliança com o rei de Congo. O rei de Congo vai acabar se convertendo ao catolicismo e mudando de nome, se tornando assim Afonso I e mudando até o nome da capital. Banza passa a ser São Salvador. O rei de Congo esperava que a aliança com Portugal pudesse trazer benefícios para o Reino de Congo. Então a aliança com Portugal foi feita através de prisioneiros de escravo. O rei de Congo entregava escravos prisioneiros para serem levados para a colônia, enquanto ele esperava que o rei português trouxesse aí grandes professores de navegação para ensinar o reino de Congo aí a arte da navegação. O rei português acaba não cumprindo a promessa e mandando missionários católicos para evangelizar e acabar com a religião congolesa. Quando o reino de Congo já não tinha mais nenhum prisioneiro para oferecer para o rei português, o rei português passou a escravizar os próprios congoleses, desfazendo assim o acordo com o rei congolês e aprisionando muitas pessoas, até muitos nobres. E o Brasil então vai sofrer uma influência muito grande do Reino de Congo. Várias palavras que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, ela tem origem na linguagem banta. A palavra caçula, a palavra moleque, a palavra canjica, dendê, a palavra samba, que todas essas palavras têm origem banta e chegou até nós através aí dos escravos congoleses. E a história africana ela ainda é escassa de uma historiografia, de um estudo mais eficiente, já que os africanos eles gostavam muito da oralidade, eles gostavam muito de passar de pai para filho as suas histórias. Eles não tinham muitos registros escritos porque eles acostumaram-se com a arte da oratória, mas a arte da oratória acaba perdendo alguns pontos significativos para o estudo de história. Hoje, graças a uma lei, o Brasil é obrigado a estudar a história da África e nós temos avançado muito nesse estudo. Num passado bem recente aí, a história da África se resumia somente ao Egito. Hoje aí nós já conseguimos ter uma boa base de estudo de outros reinos dentro do continente africano. Outro grupo que nós vamos estudar são os Iorubás. Os Iorubás não estavam reunidos em reinos, mas estavam reunidos no que nós chamamos de cidades-estados. Eles gostam de chamar de cidades-reinos. Então lá na África, as cidades-estados são as cidades-reinos. As cidades-reinos elas têm aí a mesma cultura, a mesma linguagem. O que difere é o seu governante, a sua política e a sua economia. Localização. Os Iorubás estavam localizados onde hoje são os países de Nigéria, Benin e Togo. E a cidade religiosa mais conhecida é Ifé.
fé. Os Yorubás acreditam que o primeiro homem surgiu na cidade de Ifé, e não só o primeiro homem, mas como toda a criação, tudo que acontece no mundo foi criado a partir de fé. A religião Yorubá acredita aí nos orixás. Tem o Deus criador chamado Olorum ou Olodumaré. Esse Olorum aí seria o Deus criador de todos os orixás, e os orixás criariam todo o mundo. Os orixás seriam aí uns intermediários entre Olorum e o homem. No panteão da religião Yorubá temos aí mais de 400 orixás. Entre eles nós podemos citar, por exemplo, Xangô, o deus relâmpago, Exu, o mensageiro que leva as oferendas dos homens aos orixás, Iaçã, deusa dos ventos e da tempestade, Iemanjá, representante da maternidade, Oxumaré, que transporta a água entre o céu e a terra, Obá, deus dos barros e da enchente, Oxum, deus do amor, Ossain, orixá das matas, Ogum, orixá do ferro e da guerra. E temos ainda Oxalá. Oxalá, ele vai ser, segundo a religião Yorubá, o criador do homem. Cabe a ele criar o homem. Olorum, o Deus criador, entrega a missão a Oxalá para que ele criasse o homem. E o Oxalá acabou se perguntando qual seria o melhor material para criar o homem. Oxalá acaba tentando criar o homem do ferro e da madeira, mas o homem acaba se tornando muito rígido. Depois ele tenta a pedra, mas o homem acaba se tornando muito frio. Então Oxalá tenta o fogo, mas esse fogo acaba se consumindo. Oxalá ainda tenta o ar, ainda tenta o vinho, ainda tenta o azeite, mas não consegue encontrar o material perfeito para a criação da humanidade. Decepcionado, então, Oxalá senta à beira de um rio, se lamentando por tal questão. É quando chega a orixá Nana, que vai até o fim do rio e busca lama, apresenta para Oxalá, e Oxalá então decide criar a humanidade dessa lama, desse barro, e ele percebe que é o material perfeito para deixar as articulações do homem em perfeitas condições. Oxalá então cria o homem através do barro. Eu lembro a vocês que muitas religiões têm aí o mesmo pensamento de que o homem foi criado do barro. E quando os Yorubás chegam ao Brasil, eles acabam tendo que enfrentar aí um posicionamento muito forte do cristianismo. Eles tinham a religião própria, mas eram impedidos de cultuar os seus deuses. Então cabe aí aos Yorubás fazer o que nós chamamos de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a mescla, é a mistura de religião, tá? Então começa-se a misturar a religião Yorubá com a religião católica para que a religião Yorubá possa sobreviver. Então os Yorubás passaram a denominar santos católicos como seus orixás. Por exemplo, São Jorge acabou se tornando Ogum, Iemanjá acabou se tornando Nossa Senhora. E assim os Yorubás conseguiram manter os seus orixás, apesar da grande insistência dos portugueses em cristianizar aí os Yorubás.